Podem tomar seus assentos. É com muito temor, tremor e obediência e dependência que eu estou aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, que são mais doidos do que eu, né? Que disseram, Lidiane vai ministrar a palavra no domingo. Mas eu recebi uma palavra da minha pastora, acho que foi ontem. E ela falando assim que ela acreditava em mim. E a senhora está em casa, né? Que a Sara está doente. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Ame seus pastores, seus líderes. Ore por ele, cuide deles. Amém? Aleluia. Para quem não me conhece, o meu nome é Lidiane, mas você pode me chamar de Lide do Fábio. Eu sou casada e bem casada. E vou dizer de novo, porque sempre é como é bom dizer que eu sou bem casada. Graças a Deus. Você que ainda não casou ainda, ore. Mas ore mesmo, tá? Ontem mesmo, foi ontem ou foi hoje, eu falei assim, eu orei 5 anos. Tu orou menos, problema teu. Aleluia. Meus irmãos, e nessa tarde, quase noite já, né? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero me sentir aqui como se eu estivesse na Aliança Jovem. Se tiver aí uns fundo musical, eu agradeço. Claro que eu não chego aqui hoje, viu? Amanheci hoje toda curvada, com muita dor no corpo, muita dor nos olhos. O engraçado é que eu falei para o meu marido, eu disse, vou mandar mensagem amanhã para o pastor, dizendo assim, pastor, estou mal. Aí eu mandei hoje de manhã, pastor, é verdade, eu estou mal. Mas graças a Deus, tomei medicação, meu marido me medicou. Estamos aqui, estou bem, graças a Deus. Amém? O tema dessa ministração de hoje é dependente de Deus. Se você quiser anotar, você pode anotar. Amém? Dependente de Deus é o tema da nossa ministração de hoje. E eu quero dizer para você que antes de ministrar essa palavra, Deus me deu a graça de viver essa palavra. Amém? Antes de nós entrarmos no versículo, no capítulo bíblico e no versículo, eu queria explicar para você uma coisa. A palavra dependente, ela tem origem no latim. Dependere, que significa depender de. E dependere, ela é formada por duas palavras, digamos, 2 sílabas, duas palavras que tornam-se uma. De, que significa para baixo, no latim, e pender, que é estar pendurado. E também pode significar, se você procurar no dicionário, vai significar sujeição, subordinação, uma necessidade excessiva do auxílio de Deus, ajuda, proteção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo, no livro de Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler do 8 até o 13. Amém? A minha Bíblia é a versão Revista Almeida e Corrigida. Essa aqui é para o novo convertido, que eu vou dar a dica. Novo convertido, talvez você comprou uma Bíblia recentemente, e aí quando alguém lê aqui no altar, a palavra é diferente, algumas coisas é diferente da sua Bíblia, né? É porque nós temos várias versões. A vida. Aleluia. Amém? Para você que não comprou uma Bíblia ainda, ou talvez está pensando em comprar uma Bíblia, a Bíblia foi primeiro escrita em aramaico, hebraico, grego, depois traduzido
para o latim. Depois do latim, aí foi que foi sendo traduzido, ou até mesmo, às vezes, adaptado a várias outras línguas que existem, inclusive no português, né? Então, talvez, por exemplo, quando você pega uma linguagem uma leitura na linguagem de hoje, muita coisa é diferente. Não se preocupe não, tá? Os estudiosos que fazem a Bíblia, que eles mudam a tradução da Bíblia para nós, eles têm muito cuidado em relação a isso, tá? Inclusive, alguns ditados da época, né, popular, da época em que Jesus estava na Terra, ou até mesmo antes, quando nós traduzimos diretamente para o português, fica sem sentido. Então, precisa traduzir para um ditado parecido com o nosso. Amém? Isaías 41, versículo 8, do 8 ao 13. Amém? Todos encontraram? Diga glória a Deus quem encontrou. Aleluia. A partir do versículo 8, a palavra do Senhor fala assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, e eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te irritam contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscar-se-ás, mas não achará. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque o Senhor, teu Deus, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, e eu te digo, Adonai, o Senhor diz para nós: não temas, eu te ajudo. Amém? Aleluia. Esse capítulo é muito lindo. E logo no começo do capítulo, o Senhor está falando para o povo de Israel, através do profeta Isaías. E hoje nós podemos tomar esta palavra como povo de Deus, Israel de Deus que somos, que essa palavra é para nós também. Para nós, hoje, nova aliança Adonai. Amém? Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu gosto muito de estudar, né? Então, a Bíblia. Então, eu pego a primeira palavra diretamente para o próprio Israel da época e depois eu falo: Senhor, agora fala comigo. No versículo 8, não sai daí não, viu? No versículo 8, o Senhor, Ele nos chama de amigo. Olha só. Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. O Senhor nos chama de amigo. Hoje o Senhor nos diz: tu, Israel, você, Adonai, a quem eu escolhi, meu amigo, a quem eu tenho prazer de estar, a quem eu tenho alegria de estar. E no versículo 9, o Senhor nos lembra de onde nos tirou. Tu, a quem tomei desde os confins da terra. Você que está aqui hoje, que já esteve muito longe, os confins da terra é muito longe. E eu te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O Senhor nos tirou de um lugar onde eu creio que nós nunca mais queremos voltar. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns segundos. E eu quero que você lembre agora de onde o Senhor te tirou. Talvez você estava em pecado. Talvez você estava vindo para a igreja. Mas chegou um dia em que você teve um encontro genuíno com Deus.
E esse dia você entendeu, hoje eu me converti. Talvez você estava andando na rua e ouviu um louvor. Talvez você estava passando na porta da igreja e entrou. Mas um dia Jesus te tirou de um lugar escuro, frio, e te disse, eu te quero para mim. Amém? Abra os seus olhos. Meus irmãos, quando o Senhor diz assim, eu te escolhi e eu não te rejeitei, não importa como nós estávamos, não importa quão sujo nós estávamos. E se você hoje é visitante nesta igreja e ainda não aceitou Jesus, ou você que está assistindo ainda não aceitou Jesus, eu quero dizer para você que essa palavra também um dia Deus disse para mim, quando eu ainda estava suja, longe do Senhor. O Senhor me chamou e nunca me rejeitou. O Senhor não espera que nós estejamos prontos para voltar para Ele, não. Ele só quer que a gente volte. E todos os domingos eu volto, meu irmão. Toda vez que tem oração de salvação aqui na igreja, ou na célula, onde for, quem está conduzindo a oração começa a dizer para a pessoa falar que ela recebe o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. E eu vou repetindo e vou dizendo, Senhor, eu te aceito de novo, Jesus. Eu só quero que o Senhor me aceite hoje. Me aceita hoje, Senhor. Me aceita de novo, Jesus. Porque o Senhor nunca me rejeitou. Nunca. E no versículo 10, ele fala sobre Deus ser justamente aquele em que nós devemos depender, a quem nós dependemos, aquele que tem o controle, aquele que nos guia, aquele que está por cima, aquele que nos segura, aquele que nos sustenta. Lê comigo o versículo 10, para você não achar que eu estou inventando essas coisas. Não temas, Adonai, porque eu, o Senhor, sou contigo. Não te assombres, em outro está, não se espante, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Eita, Jesus, nós nem merecemos, Senhor. Nós nem merecemos. Mas nós queremos viver essa palavra, Jesus. Por causa da graça do Senhor. Só por causa da graça dEle. Aquele que é dependente de Deus, vive uma grande promessa, meus irmãos. No versículo 11, do 11 até o 13, diz assim, ó. Aquele que depende de Deus, olha o que acontece. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que te irritam. Todos que se irritam contra ti. Todos tornar-se-ão nada. E os que contendem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, mas não achará. E os que pelejam contigo tornar-se nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, os que guerrarem contigo ou contra ti, em outras versões. Porque eu, o Senhor, teu Deus, a quem você depende, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Bem-aventurado é aquele que depende de Deus. Amém? Mas vamos ser sinceros, meus irmãos. A coisa mais difícil que tem é você abrir mão do controle total e entregar para Deus. A coisa mais difícil na vida de um crente é depender de Deus. Mas talvez tu diga assim, Lídia, mas eu dependo de Deus. Eu oro ao Senhor por tudo, certo? E eu concordo você orar por tudo, viu?
Mas você já orou por algo e esperou a resposta de Deus? Talvez você tenha um negócio muito importante para fechar. E as pessoas que querem fechar o negócio com você estão o tempo todo, nós temos data marcada, tem até o dia, até tal dia. Ou vai ou não vai. Se você não quiser, não se preocupe que tem outros 500 querendo. E aí a gente ora, Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar esta compra, Senhor, abençoa esta compra, Senhor, que eu prospere, que esse negócio dê certo, amém. Está fechado, irmão? Isso não é depender de Deus, não. Tu falou para Deus, Senhor, tem esse negócio, eu estou fechando. Depender de Deus é, Senhor, tem um negócio para eu fechar. Você já compra de um carro, só os que querem comprar carro vai pegando, tá? Você já compra de um carro, de uma casa, de uma chácara. Senhor, eu preciso comprar isso. Mas eu preciso da tua resposta. E se eu não responder, eu vou entender como um não. Porque se o Senhor quiser que eu faça, eu entendo como sim. O Senhor vai falar. Eu lembro de uma vez que nós fomos olhar um lote lá no Verona, outro lote para a gente comprar. Para quem não sabe, eu moro bem ali no Verona, pertinho, 10 quilômetros. E eu conversando com meu marido, a gente foi olhar um lote, aí quando chegou lá na hora, o rapaz falou assim, vocês querem comprar o lote? E a gente sabia, cabia no orçamento, estava tudo ok. Eu virei para o homem e falei assim, amor, nós vamos orar antes. Aí ele disse, verdade. Aí um falou, vocês são crentes? Somos. Pois tá, pois vocês orem aí, vocês me dão a resposta. Aí eu orei, nós oramos. O Senhor não disse nada. Eu falei, amor, o Senhor não disse nada. Ele disse, porra, é um não. Aí ele mandou um não. Vocês oraram, oramos. Não é para comprar, o Senhor não disse nada, moça. Se o Senhor não disse nada, não. Depender de Deus é esperar a resposta do Senhor. E o tão difícil que é isso, meus irmãos. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela nos faz ser tendenciosos a sempre ser independentes. E nós fomos criados para sermos independentes. Financeiramente, independente. Emocionalmente, independente. Tem como é que eu posso dizer? Um assunto aí que está rolando na internet demais, que é sobre mulher depender de marido, que mulher não pode, que é errado mulher depender de marido, que ela só é o suficiente, ela é capaz. Minhas irmãs, se dentro de vocês tem alguma que não depende do marido, glória a Deus pela sua vida, eu dependo do meu e acho é bom ser dependente. Mas, rapaz, se eu não dependesse hoje, eu tinha eu mesmo aplicado a injeção na minha veia, eu sou dependente. E quem está falando para vocês aqui é uma mulher que um dia se orgulhava, viu? Dizer que eu era independente, dona do meu dinheiro, da minha vida. Hoje eu não tenho nada, o que eu tenho é Jesus e um marido e um monte de filho. E o dinheiro é dele e eu gasto, glória a Deus. A conta não é bem totalmente assim, né, pastor? Mas tudo bem. Aleluia. Meus irmãos, e é tão difícil, porque se hoje a gente perguntar, quem vai resolver os teus problemas? Por exemplo, você chega e diz assim, concordo. Só que a humanidade nos ensina o quê? A humanidade nos ensina o quê? Mulher, o problema não é teu. Se tu não resolver, quem vai resolver teu problema? Aí tu fica, é mesmo, eu tenho que resolver. Sou eu que tenho que resolver o problema. Mas os crentes, eles são doidos, né? E eles pensam diferente. Pensa numa raça doida. Se você que ainda não aceitou Jesus está aqui hoje, eu lhe convido no final do culto, você ser doido junto com nós que dá certo. Meus irmãos, e é tão sério que os maiores escritores, homens de Deus, que falam sobre Deus, têm uma intimidade gigantesca com Deus, falam sobre isso. Eu aprendi um escritor esses dias, eu me apaixonei por um escritor pela influência do meu pastor, né? A.W. Tozer, olha aí, pastor. Ele diz assim, ó, a dependência de Deus
é a coisa mais difícil do mundo. Ele diz também que é mais fácil depender de nós mesmos do que dos outros. Ele está mentindo? Na minha vida também era assim. A fé é a confiança em Deus, mas a dependência é a confiança em Deus em todas as coisas. Francis Chan, ele fala que a dependência de Deus não é uma questão de fé, mas é sim de obediência. Não confunda, meus irmãos, não confunda. Tem pessoas que têm muita fé, mas não sabe ser dependente de Deus. Se eu perguntar aqui para todos nós hoje, você acredita no milagre? Levanta a mão, quem acredita no milagre? Todos nós acreditamos no milagre. Mas quando chega na hora de depender de Deus, para que o milagre aconteça, e quando a dependência em Deus leva tempo, aí eu falo para vocês, igual eu falo para minha discípula, aí nós vamos ser passados na peneira. Se tu tiver muito grossa, tu vai ficar para trás. Mas aqueles que estão refinados no ouro, refinados no Senhor, elas passam pelo buraquinho. Depender de Deus não é fácil. É uma guerra contra você mesmo. Meus irmãos, tu andar por uma corda bamba de olhos vendados, somente ouvindo o Espírito Santo dizer, direito, agora tu vai botar o esquerdo, agora tu vai parar. Já se imaginou? Mas sabe qual é a melhor coisa? Que quando nós terminamos de atravessar a corda bamba, existe bênção, graça e um grande banquete nos esperando. O milagre está nos esperando. Quem depende de Deus, vive milagre. Quem depende de Deus, vive milagre. Eita, Jesus. John Piper, cadê o Mateus? O Mateus gosta do John Piper. John Piper diz que a dependência de Deus é uma luta constante. Então, tu vai sair daqui entendendo o quê? Eu sou dependente de Deus. E eu vou matar essa humanidade. Eu vou matar essa independência. Eu não sou independente. Eu sou dependente do Senhor. O problema é que quando a gente só tem fé, e ter fé é bom. A Bíblia diz que quem tem fé, ela diz assim, ó, montanha, vai para cá. E ela vai. Aí tu imagina quando tu tiver fé e dependência. Meu amigo, tu fala assim, anjos do Senhor, estejam comigo nessa viagem. E o teu carro vai estar cercado de anjos. Quando tu passar no lugar, o povo diz assim, tem um negócio diferente naquele carro lá, ó. Quem só tem fé, tem o hábito de querer dar uma mãozinha para Deus. Senhor, está demorando demais. Eu vou fazer outra coisa aqui para ver se acelera o que o Senhor tem para mim. Lídia, mas tu quer aqui dizer o quê? Que eu vou ficar deitado em berço esplêndido, esperando? Não, porque tu não é o Brasil, né? Tu está no Brasil. Quem está deitado nesse esplêndido só é o hino nacional. Não. E o que nós devemos agir é buscar em Deus. Não ter pena não, ouvir a voz de Deus. Talvez aqui alguns de vocês podem dizer assim, Lídia, eu nunca ouvi a voz de Deus. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi quando eu terminei de ler esse livro bem aqui. Esse ano é a 8ª vez que eu estou lendo ele.
E eu não me canso. Eu comentei esse dia na célula, que é engraçado. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a impressão que a gente tem é que você está lendo um livro totalmente diferente. Você nunca leu. Uma coisa nova você descobre. Aqui tem todas as respostas, meu irmão. Todas. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas histórias bíblicas de homens e mulheres de Deus, de pessoas que viveram na dependência de Deus. O primeiro que eu quero falar para vocês, Abraão, não poderia deixar de começar por ele. Nosso pai, na fé. Amém? Gênesis 22. Aleluia. Gênesis 22 vai contar a história de Abraão, né? Ele recebeu uma grande bênção com o filho dele, a sua esposa Sara, né? Desde o início você vai ver isso aí. Mas justamente no capítulo 22, que é o que nós vamos ler agora, o Senhor ele pede o filho dele em sacrifício. No 22:2 fala assim: E disse o Senhor, falou para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, que amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, a Bíblia diz que é o teu único filho, porque era o filho da linhagem correta, tá? Da linhagem assim, com Sara. As outras eram concubinas. O Senhor fala para ele: me dá o teu único filho, aquele que eu te prometi, aquele que eu te disse que um dia te abençoaria. Eu estou pedindo é esse. Me dá. Eu fico imaginando a guerra que não foi dentro desse homem. Eu tenho 3. E todos os 3 são do Senhor. Mas o Senhor não disse assim: vamos lá, Lidiane, leva para tal lugar que vai matar ele agora, lá agora. Que na mesma hora eu digo: Senhor, o Senhor poupou a vida de muita gente. Poupe em nome de Jesus a vida do meu. Mas é na hora. A Bíblia diz que Abraão fez. A Bíblia não fala que ele murmurou, mas eu quero que você imagine, você que é pai, você que é mãe, você que só é filho. Se o Senhor dissesse assim: seu pai e sua mãe agora serão sacrificados, porque eu, Senhor, quero. Gente, a base estremece. É uma guerra. Mas dependência não é questão de fé. Dependência é obediência. E ele foi. E o interessante, sabe o que é? É que o Senhor salvou a vida dele. Lidiane, Deus nos testa. Testa, sim. Que é para ele envergonhar o capeta, né? Que é para ele dizer assim: tá vendo? Minha serva, meu servo que congrega na Adonai. Tu disse que ele ia pecar, não pecou. Caladinho, capeta. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor vai dizer assim: caladinho, capeta. A Lidiane não vai fazer isso. E não farei em nome de Jesus. O Senhor me sustente. Outra pessoa, Moisés. Êxodo, capítulo 14. Do 15 em diante. Fala assim, do 15 até o 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem no meio do mar a seco. Amém? É justamente quando o Senhor fala com eles sobre atravessar o mar vermelho. Talvez na tua frente tenha um mar vermelho gigantesco aí de problema, né? Pois então. Só que o diferencial, sabe o que é, meus irmãos? Moisés era um homem que ele foi criado longe do povo dele. Ele foi criado com uma cultura totalmente diferente do que realmente ele pertencia. Mas ele foi levantado por Deus para liderar um povo no deserto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje o Senhor te chamou para liderar
em um lugar que você poderia dizer assim: Senhor, lá tem gente o suficiente para o Senhor levantar para liderar. Mas o Senhor está falando hoje: eu te chamo, Moisés, porque eu confio em você. Vá liderar onde eu te enviar. Às vezes a gente se sente incapaz. Às vezes a gente diz assim: Senhor, lá tem gente capaz o suficiente, levanta eles. E Deus está dizendo assim: eu quero é você. Meus irmãos, eu imagino ali, ó, Moisés, já tinha passado por altas e, meu Deus do céu, já tinha penado na mão dos hebreus, viu? E aí o que acontece? Chega na frente do Mar Vermelho, os egípcios estão atrás, meus irmãos, o inimigo está vindo com fúria. Eles foram de pé, está entendendo? O povo do Egito vinha, quando a Bíblia diz carros e cavalos, é carroça. Eles estavam de pé. E de repente eles se viram na frente de uma vez. Pronto. Terminou, é o fim, vamos morrer. E aí a célula que você vai liderar está murmurando. A igreja que tu vai pastorear. Eita, você não é para mim. A igreja que tu vai A igreja que tu vai pastorear está dizendo: chegou o fim. E o Senhor está dizendo assim: está vendo o Mar Vermelho? Só levanta o cajado, estende, toca nas águas. Não faz mais nada. E o mar vai se abrir. Dependência de Deus. Meus irmãos, quem depende de Deus não entende nada do que está acontecendo. Eu lembrei quando nós começamos a liderar a Aliança Jovem. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas o Senhor dizia assim: levanta, pega o óleo ungido, unge esse povo. E aí eu fazia. E ainda pensava comigo: Senhor, se sentirem tua presença, amém. Se não sentir, problema deles, eu estou obedecendo o Senhor. Talvez o Senhor tenha dito hoje para você: levanta onde você trabalha, levanta na tua casa, em tal lugar, senta lá e espera que eu vou falar contigo. Só obedeça. Quem depende de Deus só obedece. Daniel, eita. Daniel, ele ficou cara a cara com o leão. E ele confiou em Deus e descansou. Daniel é um dependente de Deus. Imagina o leão aí que tu tem para enfrentar essa semana. Eita, Jesus. Talvez foi o mesmo leão que tu não matou sexta-feira, aí juntou, né? Eita, Jesus. O Senhor fala assim, Daniel capítulo 6, nós vamos ler o 16, o 17 e depois pular para o 19, amém? Fala assim: então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve te livrará. Ei, é engraçado, né? Quando somos dependentes de Deus, até quem não serve ao Senhor sabe do que temos com o Senhor. Até quem não serve a Deus, viu? Vai reconhecer Deus na tua vida. No 17 fala assim: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O rei, viu? E chegando à cova dos leões, chamou por Daniel com uma voz triste. Ele imaginou: morreu. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso de que Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Acho que ele perguntou isso pensando assim: eu estou falando com ninguém.
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não terá cometido nenhum delito algum. Amém? Os leões que estão te esperando no final de semana, Deus vai fechar a boca deles. Seja dependente de Deus. E eu queria também citar Pedro. Mateus 14. Amém? Perdão, Mateus 8. Antes de falarmos sobre Pedro, eu queria falar para vocês sobre um Deus que acalma o vento. Mateus 8. Versículo 24 a 27. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Imagina comigo, eu gosto de ler a Bíblia imaginando. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. E os discípulos se aproximaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem a quem até os ventos obedecem? O medo é natural, mas não pode ser a tua paralisia. Está com medo do ministério que o Senhor te chamou? É natural, mas não pode te parar. Está com medo de alguma coisa que você ofereceu ao Senhor? Deus já te disse a resposta. Você não sabe se está ouvindo a si mesmo ou está ouvindo a Deus. O medo é natural. Tem que ir para outro lugar, tem que mudar de cidade, tem que fazer vestibular, tem que arrumar um novo emprego, tem que mudar algumas coisas na tua vida, tem que abandonar amizades, tem que deixar um convívio antigo. O medo é natural, mas não pode te paralisar. Vocês pensam que eu não estava com medo de vir para cá hoje? Oxi! Eu disse meu pastor que a vontade que eu tinha era só de correr para João Lisboa. Ele disse: por quê? Eu disse: porque é o caminho contrário da igreja. Eu estava doente, meus irmãos, eu estava. Meu pastor mandou mensagem: se você não aguentar, me fale, que eu vou deixar outra pessoa ok para ministrar a palavra. O medo não me paralisa mais. Eita, lembrei da minha EIFOL. Tu que não fez EIFOL, faz. Tu que está assistindo que não fez EIFOL, faz EIFOL. Vive a EIFOL, que é melhor ainda. Aleluia. Mateus 14, meus irmãos. Do 24 até o 27. Do 24 em diante. Amém? Pedro andou sobre as águas. Até então nós falamos muitas pessoas do Velho Testamento, falamos do próprio Cristo, mas eu quero falar de um homem que, sujeito a pecar, como eu e você, viveu algo sobrenatural que eu ainda não vi alguém fazer igual. Lídia, então tu quer dizer que eu posso andar sobre as águas? Meu amigo, depende do que tu tiver com Jesus. Tu pode até flutuar.
Até onde eu sei, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Mateus 14, a partir do verso 24, fala assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, já era quase de madrugada, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Jesus caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E eles gritaram com medo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o medo é natural, mas não pode paralisar. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu para ele: Senhor, se és tu, eita, Pedro ousado, eu gosto assim, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E o Pedro descendo sobre o barco. Imagina aí a cena. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Antes disso, fala que o mar estava um pouco revolto. O que é que na tua vida está revolto? Que o barco está um pouco balançando. E Jesus está dizendo: eu estou andando por cima das águas. Vem comigo. Só vai. Quem depende não pergunta. Quem depende não diz assim: será? E você pergunta: gente, mas ele não acreditou quando ele perguntou. Ele acreditou, meus irmãos, ele acreditou. Ele queria mais. Quem depende vive mais. Muito mais experiências. E aí, depois disso, o irmão ficou um pouco nervoso. E aí, bambeou um tiquinho. E o Senhor diz assim, que ele... No 31, e logo o Senhor estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero dizer para você, mesmo que tu vá andar sobre as águas e por algum momento tu ficar com medo, que o medo é natural, ele não vai te paralisar, porque o Senhor vai te pegar pela mão e vai dizer: não afoga, porque depende de mim. Amém? Aleluia! Aquele que é dependente de Deus, ele é obediente. Quem depende de Deus, ele tem paz. Quem depende de Deus é grato. Quem depende de Deus anda em segurança. Quem depende de Deus cresce espiritualmente. Aleluia! Eu quero contar um testemunho para vocês. Algumas pessoas aqui da igreja sabem que eu ministrei na quarta-feira, mas talvez a maioria não saiba. Em junho de 2024, em um dia comum da minha vida, minha mãe veio consultar, teve que tirar a auréola todinha da mama, mandou fazer biópsia, mas a princípio nós achávamos que estava tudo ok. Né? Fé, não vai dar nada. E o meu pai, o médico falou assim: olha, o seu pai ele está com um pequeno problema no coração, por causa do batimento do coração dele está muito fraco, ele precisa fazer um cateterismo. No mesmo dia, meus irmãos, no mesmo dia, e de quem eu sou dependente na terra, eu sou dependente do Senhor na terra, e fora isso, eu sou dependente do meu marido, né? Então, aquele que me dá suporte para eu aguentar essas pancadas na terra mesmo, que é meu marido, ele estava trabalhando no Tocantins. E aí o que acontece? Fui fazer o cateterismo com o meu pai, as minhas irmãs foram com a minha mãe, falar com o médico sobre o que tinha coletado do seio dela.
Nesse dia, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje, o chão se abriu debaixo dos meus pés. Porque esse mesmo dia eu descobri que o meu pai tinha 5 veias no coração. 3 delas estavam 90% entupida. As outras 2 estavam 50% entupida. E a chance dele ter um infarto e morrer era a qualquer momento. O médico disse, inclusive, aqui agora. E aí eu fui para o cardiologista mostrar os exames para a gente ver o que poderia fazer o mais rápido possível. Enquanto isso, as minhas irmãs me ligam e dizem, Diane, deu câncer no peito da mãe. E eu liguei para o meu marido desesperada. Eu fui para fora do consultório, no meio da rua. E eu dizia, amor, eu estou nessa situação com o pai. Eu contei para ele o que tinha acontecido. Aí depois eu falei assim, tu não tem ideia, a minha mãe está com câncer. E eu lembrei da pregação, quando eu me ouvi o menino Wellington falando nesse domingo passado. Quem é você, né? Eu sou aqui e chora. Moço, e eu entrei em desespero, muito desespero mesmo. Falei assim, eu não aguento. Eu falava para ele, eu não aguento perder o meu pai e a minha mãe. De uma vez eu não aguento não. E quem depende de Deus, meus irmãos, só espera a resposta. Meu pai conseguiu ser internado no Socorrão. E por um milagre do céu, ele conseguiu fazer todas as cirurgias pelo SUS. Nós não pagamos 1 centavo. Só falta ele aceitar Jesus. Pai, quando o Senhor ouvir esse negócio aqui, o Senhor já vai estar sendo crente. Em nome de Jesus. Pega ele. Ora direito, viu? Que a primeira vez eu orei e falei assim, Senhor, leva meu pai para o encontro. Ele foi para o encontro, aí, mas eu não disse direito. Eu devia ter dito assim, Senhor, toma meu pai de vez, a vida dele toda, faz que ele seja crente, né? E hoje meu pai, ele é o famoso velho com vários pontos de safena no coração. Mas ele está bem. Graças a Deus, a cura foi concluída na vida do meu pai. Aplauda, Senhor. Aleluia. E aí, meus irmãos, como minha própria mãe diz, eu falo isso com a autorização dela, eu me tornei a mãe da minha mãe. A minha mãe ficou na minha casa. Porque ela não podia ficar indo para Amarante, porque a distância era muito grande, para ela poder ficar continuando. E aí fomos fazer o que tinha que ser feito. Mas eu sempre orava dizendo assim, Senhor, me dá uma resposta. O Senhor vai curar a minha mãe? Sim ou não? Porque eu preciso me preparar. E eu vivi o silêncio de Deus, meus irmãos. Mas eu nunca perguntei assim, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Nunca, nunca. Mas eu chorava, meus irmãos. E eu só podia chorar na igreja, porque eu não podia chorar em casa, que ela estava em casa, eu não podia demonstrar para ela que eu estava desesperada, né? Minha chegava aqui na igreja, só chorava. Aí o povo, Lidiane, o que foi? A pastora, não é nada não, vamos para o gabinete, minha filha. E daqui eu terminava de contar, eu estava acabando de chorar. E o que acontece? Passou-se, fizemos todo o procedimento. Meus irmãos, ela teve que fazer mais 2 cirurgias. A primeira cirurgia que foi feita, só a retirada da auréola. Depois ela retirou parte da mama. E pela última vez ela tirou toda a mama. Só que aí, ainda faltava saber. O médico disse, neste lugar não tem mais nenhum câncer. Eu falei, mãe, Deus é poderoso demais. Ela disse, minha filha, mas o milagre está sendo concluído.
Ela sempre falava, o milagre está sendo concluído. Ela disse, todos os dias eu vivo um milagre, mas eu sei que Deus tem mais, que Deus tem mais. E aí, quando foi por último agora, depois que ela recebeu a alta, né? Que foi a última cirurgia que o médico falou, fizemos outros exames, não tinha mais nada, foi retirado todo o câncer da mama. Mas como vocês sabem, todos os protocolos, após uma retirada de um câncer, que o câncer dela era raro, tem o quê? Quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, não é isso? E aí, meus irmãos, eu pedi até para o Ministério de Louvor, esse louvor que eles vão cantar já já, foi a minha última oração que eu fiz numa reunião de pastores. E nesse dia, eu descansei. Eu descansei. Falei, Senhor, independente da resposta, eu sempre disse para o Senhor, mesmo que o Senhor leve os meus pais, eu nunca vou te abandonar, Jesus, porque eu não consigo me ver sem o Senhor. Jesus, eu sou dependente de Ti. Se eu cortar essa linha que está debaixo das Tuas mãos, que me segura, que me sustenta, eu morro. E essa última oração que eu fiz na reunião de pastores, eu fui no domingo. Quando foi na segunda-feira, nós fomos na Com Rádio. E para a glória de Deus, o médico virou e falou assim, eu não sei porque você está aqui. Aí a minha mãe disse, mas o médico mandou. Você não vai fazer nem químio, nem rádio, nem iodo, porque você está totalmente curada.